Boa noite, pessoal. Acho que o povo entrou já? Ainda não Ainda entrou. não. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, pelo Facebook do Grupo Socorrista Seara da Paz. Para quem não pegou a água, ainda dá tempo de pegar a água, para a gente fazer a preparação, a leitura do Evangelho, depois a vibração. Então vamos lá, já deu 8 horas e eu vou fazer a preparação. Então vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando o nosso mental e assim bem tranquilos e serenos, vamos saudando ao mentor e dirigente espiritual da Seara da Paz, José de Arimateia, e a toda a cúpula espiritual sempre presente em todos os trabalhos que realizamos. Vamos saudando toda a equipe de higienização, chefiada por Itapana e Brogotá, que vão limpando e higienizando todos os ambientes, deixando os ambientes limpos e preparados para que os trabalhos ocorram em perfeito equilíbrio e harmonia. Vamos saudando aos cruzados que vão tecendo sobre as nossas casas uma cúpula de luz rosa dourada, que irá nos proteger e nos resguardar. Vamos mentalizando no alto da nossa casa o triângulo dourado da Seara da Paz, que vai nos ligando e se ligando com as esferas superiores. Vamos saudando o Dr. Bezerra de Menezes, médicos e socorristas do espaço, a Falange de Pasteur, Fraternidade dos Humildes, Meimei, Anália Franco e a todos os mentores responsáveis pelos trabalhos que já estão ocorrendo em cada uma das nossas casas aqui conectadas. Vamos também aproveitando esse momento, sentindo a presença dos nossos mentores individuais, sentindo o seu toque amigo e característico, e junto deles, vamos saudando as fraternidades aqui presentes. A Ricardo, vamos saudando também a Ismael, guia protetor do nosso país, pedindo a ele que resguarde as nossas fronteiras e que ilumine a mente dos nossos governantes. Vamos pedindo licença a Ismael para adentrarmos em seu salão dourado. Vamos sentindo toda essa luz, toda essa força que vai nos revitalizando, que vai nos fortalecendo. De Ismael vamos até Maria Santíssima. Vamos colocando nossas cabeças espiritualmente em seu colo e pedindo a ela que cubra encarnados e desencarnados com seu manto de mansitude e paz. Vamos sentindo todo esse amor, toda essa luz que vai nos envolvendo, que vai nos tranquilizando para mais um trabalho. E assim, de Maria Santíssima, vamos até Jesus, que vai nos recebendo de braços abertos. Vamos sentindo toda essa luz que emana de seu peito e depositando a seus pés nossos pedidos mais íntimos. Vamos deixando aí nossos medos, dúvidas e angústias, pedindo a Ele muita força, muita coragem e muita sabedoria para que possamos continuar firmes em nossa caminhada. Com a graça de Deus, salve Cristo Jesus. Bom, pessoal, o capítulo do Evangelho dessa noite para a gente refletir é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Nesse capítulo a gente encontra o maior mandamento, dai a César o que é de César, as instruções dos Espíritos, a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. Vou dar uma lida aqui, o maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia
E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer-lhe essa questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: Amareis o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem é em Mateus 22, versículo 34 a 40. Bom, pessoal, quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 5 que não veio destruir a lei, ele se referia à lei divina. E como a gente sabe, essa lei divina resume-se para nós no amor ao próximo, né? A prova disso está nessa passagem que eu acabei de ler, onde ao ser questionado sobre a maior das leis, ou melhor, qual era o maior mandamento da lei, Jesus responde serenamente: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento, que Jesus pega no Antigo Testamento, né? E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Uma referência que também está lá no Velho Testamento, né? Como a gente pode perceber, a lei de Deus, ela é única, é a mesma em todos os tempos e para todos os povos. Conforme a nossa experiência, a nossa maturidade espiritual, a gente vai ampliando a nossa forma de ver e de sentir, né? De acordo com o tempo e de acordo com a nossa evolução, né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente vai entendendo a lei de Deus, pois ela está gravada lá dentro de nós, né? Então, gente, a lei não muda nossa capacidade de ver, de ouvir, de amadurecer, sim, né? E Cristo é a maior expressão da lei de Deus viva, né? Ele não é teoria, ele não é filosofia. E com seu exemplo de vida, ele mostrou pra gente, e ainda mostra nos dias de hoje, que o cumprimento da lei só pode ser alcançado com a prática do amor, né? Jesus veio aqui nos mostrar essa lei, né? Vivenciar essa lei, né? Junto com a gente, né? E veio nos apresentar e nos mostrar um Deus bom, um Deus justo e um Deus misericordioso, né? Então, essas duas frases juntas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume toda a doutrina de Jesus, né? Todo o exemplo que ele nos trouxe está dentro dessa máxima, né? E assim a gente vai aprendendo a amar aos poucos nas nossas encarnações, desempenhando papéis em várias e várias encarnações, né? E o que é o amor? Na cultura grega, amar implica em conhecer e conhecer implica amar. Embora o termo amor tenha vários significados, né, não nos impede de defini-lo como a totalidade dos sentimentos e desejos que estruturam o pensamento para a liberação de energia e de força que guiam a ação na produção do bem e possibilitam a aquisição de qualidades constituintes do crescimento do espírito. Então, esse processo de evolução, né, tem tudo a ver com a questão do amor, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente. O próximo, quem é o próximo? Né? Amar o próximo como a si mesmo. Quem é esse próximo, né? A parábola do bom samaritano, ela se ajusta bem para que a gente possa refletir sobre quem é o próximo. Jesus nos deixa isso muito claro, né? Para os judeus na época, amar o próximo como a ti mesmo já era uma lei. E o próximo, para o judeu, eram aqueles que compartilhavam da mesma crença, que eram os próprios judeus, né? Os gentios, os samaritanos, eram os outros. E Jesus, nessa passagem,
ele deixa isso muito claro. Então, na parábola a gente pode ver que quem ajudou um pobre que tinha sido assaltado, né, na parábola do bom samaritano, não foi um sacerdote, não foi um levita, a quem os judeus consideravam muito, né, mas um samaritano, né. Então, gente, essa passagem é muito interessante para a gente dar uma refletida, né. Jesus, ele não muda a lei, realmente, né, ele não veio destruir a lei, mas nesse caso específico, ele foi mais fundo. Ele deu, ele nos provocou num ponto que a gente pôde trazer para reflexão quem é esse próximo, né? E olhar ao nosso redor de uma forma diferente, de ver de forma diferente. Quando ele disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, né? Isso também está em Mateus. Então, o que ele nos mostrou? O Velho Testamento, ele é o alicerce, o amadurecimento, a consciência da lei do amor, a gente vai desenvolvendo na prática, a gente vai amadurecendo e vai percebendo a profundidade desse sentimento, né? Então a lei, ela não muda, mas a nossa capacidade de ver, de ouvir, ela muda. E para isso a gente precisa ser provocado, para que a gente faça uma reflexão e traga isso para a consciência. E Jesus fazia isso muito bem, né? O si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Para entender a profundidade dessa frase específica, a gente deveria partir de nós mesmos, né? Ou seja, cada um procurando conhecer a si mesmo e fazer aos homens o que gostaria que eles os fizessem, né? Então, é fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente mesmo, né? Isso ficou muito claro também em Mateus, capítulo 7. E os espíritos, no livro dos espíritos, eles nos orientam que isto é o critério da verdadeira justiça, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Então, Jesus, ele veio nos mostrar que a gente precisa praticar o amor ao próximo. Nesse sentido, quando a gente perdoa não 7, mas 70 vezes 7 a ofensa recebida, quando a gente exercita a nossa paciência diante das mais ásperas dificuldades, quando a gente procura dar o exemplo, quando a gente respeita a liberdade alheia, quando a gente faz todos os nossos esforços para não nos omitirmos. Quando a gente faz tudo isso, de uma certa forma, a gente está exercitando o amor ao próximo, né? Aí vem uma questão para a gente poder refletir. É possível amar o outro sem se amar? A gente tem que partir do seguinte princípio. A gente não faz as coisas de modo mecânico, em obediência à pregação evangélica, mas a gente tem que fazer as coisas de forma consciente. É isso que a gente vem aprendendo dentro do processo de evolução, né? No sentido de sabermos o que estamos fazendo e o porquê de estarmos agindo desta e não de outra forma, né? Então, sendo assim, para que a gente ame o próximo, a gente precisa amar a si mesmo, né? E como amar sem perder a individualidade, né? Ou sem perder-se no individualismo, né? Num tempo onde a autoestima tem sido tão ovacionada, as pessoas têm confundido amor próprio com individualismo e egoísmo. Nessa empolgação de se gostar, de reconhecer as nossas qualidades, a gente tem se perdido e tem perdido o equilíbrio, né, entre ser e dar espaço para que o outro seja. Virou moda dizer o seguinte: se fulano realmente me ama, deve me aceitar do jeito que eu sou. Só que existe, gente, uma grande diferença em aceitar o outro como ele é e engolir tudo que o outro faz sem se colocar, sem reagir, né? Sem nada fazer. Uma outra frase muito comum:
Não vou mudar só porque o outro acha que devo, sem fazer nenhuma reflexão. Isso pode ser um sinal de arrogância, falta de humildade. A gente tem que refletir. A gente está num momento muito propício para isso, né? A autoaceitação, ela é um sentimento excelente, desde que a gente inclua a noção de que a gente comete erros, né? A gente tem que parar para perceber isso, né? Então, quando a gente faz esse processo de autoaceitação, às vezes a gente vai com muita sede ao pote e a gente se acha dono do mundo, né? Então, a gente tem que parar para refletir, perceber que nós estamos aqui, nós cometemos erros. Então, a gente não pode perder essa noção. E principalmente de que a gente só pode ser feliz se na mesma medida que a gente fizer esse processo de aceitação, a gente aprender a aceitar o outro. Caso contrário, a gente vai cair na armadilha da solidão. Porque a consequência disso é exacerbar o nosso egoísmo, né? E o egoísmo, ele repele ao invés de atrair, né? Então a gente precisa perceber a diferença entre individualidade e individualismo. A primeira sugere aí a nossa divina singularidade. Individualidade é a nossa divina singularidade. A segunda sugere o radicalismo da primeira. É quando deixamos de reconhecer a divina individualidade do outro. Amar a si mesmo só pode ser de fato uma conquista quando a gente compreende que não podemos crescer sem a presença das pessoas, sem trocar com elas, cedendo e se impondo conforme o ritmo das circunstâncias. A gente está num momento muito propício para a gente refletir sobre tudo isso, né? O isolamento social tem a ver com a pandemia ou será uma doença mais profunda que já vem aí de tempos na sociedade? Solidão, individualismo, fragilidade emocional, incapacidade de diálogo, relacionamento conflituoso, fobia social. Isso aí há décadas a gente já está enfrentando e está ficando cada vez pior. E a gente precisa refletir. Estão empurrando a gente para o individualismo de uma forma que a gente precisa parar para refletir. Se a gente está realmente preparado para tudo isso e atento, né? De que a gente precisa do próximo, de que a gente precisa do outro para uma vida saudável, de aprendizado, de construção e de crescimento, né? Então, gente, essa pandemia me trouxe uma reflexão de que a gente não controla quase nada nessa vida. A gente não controla praticamente nada, né? A pandemia parece que trouxe isso de uma forma muito próxima, né? Então, hoje eu evito me preocupar com aquilo que foge do meu controle e me concentro naquilo que está nas minhas mãos. E uma lição que a pandemia me trouxe é que a união é importante, ainda que ela seja à distância. Estamos muito individualistas e a pandemia nos mostra um pouquinho o papel que a gente tem na vida das outras pessoas. A pandemia mostra a falta das outras pessoas, que seja, né? E o papel que a gente tem na própria vida. Então, gente, por mais que tentem vender pra gente o individualismo, a gente tem que perceber, como Jesus colocou aqui pra gente, né? Amar o próximo como a si mesmo faz parte de uma construção e de um processo de evolução. Então, por mais que todo o exterior queira mostrar isso pra gente, a gente tem que refletir e se perceber nesse processo. E perceber que o outro é importante no nosso crescimento, né? Então, gente, esse capítulo ele fala do maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fala da lei do amor. Fala de tudo aquilo que Jesus veio nos exemplificar, né? Fala de sentimento.
que são instintos elevados à altura do progresso realizado, né? Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, o mais avançado e corrompido tem sensações, instruído e purificado tem sentimento, né? Então, ele vai nos mostrando que a gente está num processo de evolução. Não herdamos inteligência, defeitos morais, isso é um atributo do espírito. E a gente foi concebido pela lei do amor. A gente tem lá dentro de nós esse sol que vai despertando progressivamente, ao passo que a gente vai aprendendo intelectualmente, afetivamente, né? Então, nós somos criados para sermos espíritos felizes e virtuosos, donos de si e livres, né? Lá no fundo, talvez seja essa a nossa grande busca. E a gente ainda está caminhando nesse processo, né? Então, gente, em nossas várias encarnações, a gente vai assumindo papéis e aprendendo em cada uma delas a despertar esse sol interior, a desenvolver nossos sentimentos, e o requinte desses sentimentos é o amor, né? Então, nesse processo, eu entendo que amar a Deus acima de todas as coisas é perceber que nesse aprendizado, por mais difícil que seja para cada um de nós, a gente precisa vivenciar. A gente está aqui para vivenciar. Jesus falou, mostrou na prática. A gente precisa praticar o amor por menor que seja o nosso entendimento dele, né? Então a gente precisa praticar, vivenciar, sentir. A gente precisa fazer escolhas e principalmente aprender a desapegar-se, né? E desapegar a gente não daqueles que a gente ama de verdade, pois a gente sabe aí que a vida espiritual não termina aqui. Mas a gente precisa perceber que a gente não leva daqui os bens materiais, as posições, nem os papéis que a gente vive. Mas os sentimentos conquistados, sim. Os efeitos das nossas relações, sejam elas harmônicas, afins, repelentes, a gente vai levar, com certeza, né? Então, esse capítulo nos ensina aqui que nos ensina que para darmos amor, a gente precisa ter ele desenvolvido em nós, né? Por isso é importante esses papéis que a gente assume nas várias encarnações. E não fugir deles, a gente vivenciar mesmo, porque é aí que a gente vai aprender e amadurecer para esse sentimento maior que o amor, né? Então, para fechar, que eu já estou aqui no meu horário, eu vou dar uma lida num trecho de um autor desconhecido que eu achei fantástico. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera pode não ser tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes
ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Fique em paz. Vou fazer as vibrações. Então vamos lá. E assim, depois desse momento de reflexão do Evangelho de Jesus, vamos visualizando uma rosa bem suave saindo do nosso cardíaco. Essa luz vai se elevando, se unindo e cobrindo todo o planeta Terra, onde a espiritualidade maior vai fazendo uso de toda essa luminosidade aonde for mais necessário. Vamos aproveitando esse momento, pedindo licença ao alto e visualizando esta luz indo em direção às ruas, envolvendo a todos que buscam carinho, amor, equilíbrio. Que essa luz possa envolver a todos, levando a cada um paz, harmonia e amor. Que essa luz também possa ir em direção a todos os grupos assistenciais, ONGs, que atendem esses grupos de rua. Que possa levar a cada um coragem, força e sabedoria para que eles consigam atender todos aqueles que pedem auxílio e ajuda. Vamos também visualizando essa luz indo em direção aos asilos, que ela possa chegar nos leitos, levando muita alegria, muita paz, muita harmonia a todos que lá estejam. Vamos vendo também essa luz indo em direção aos hospitais, envolvendo assistidos, enfermeiros, médicos, grupos de apoio, que eles possam se fortalecer com essa luz e realizarem seus trabalhos a todos aqueles que necessitam. E assim, vamos vendo essa luz vindo em direção ao nosso lar. Vamos vendo ela entrar pela porta principal, envolvendo paredes, pisos, e a todos que estejam nesses ambientes, encarnados e desencarnados, com muito amor, com muita paz, com muita alegria, com muito equilíbrio. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, médicos, socorristas, possam fazer seus trabalhos, se necessário encaminhamentos, deixando esses lares com muita harmonia, com muito equilíbrio e com muita paz. E assim vamos vendo essa luz retornando a cada um de nós. Essa luz vai nos preenchendo em tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que pedimos. Não se esquecendo de que sempre se faça cumprir a vontade do Pai, não a nossa. E que possamos ser atendidos de acordo com o nosso merecimento e misericórdia divina. E assim, vamos encerrando mais um Evangelho no Lar, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus.
Pessoal, uma boa noite a todos. Até a próxima quinta-feira, né? Onde vai ter mais uma pessoa aqui fazendo novamente o Evangelho no Lar. E eu convido a todos que ainda não conheçam a entrar no Facebook da Seara. Lá vocês vão conhecer todos os trabalhos, todos os eventos que a Seara realiza, né? Então, quinta-feira, sempre às 20 horas, nos encontramos aqui pelo Facebook para o Evangelho no Lar. Às quartas temos o PA, que é um passo assistencial. E aos sábados, o tratamento com os animais. Então, fiquem em paz. Uma ótima semana para vocês e até a semana que vem.